Olá a todos, eu sou o professor Eduardo Corsino e vamos falar um pouco hoje sobre a Lei 13.021 de 2014. Esta lei foi promulgada e ela trata sobre os estabelecimentos farmacêuticos, transformando esses estabelecimentos em unidades de saúde. As unidades de saúde, como hospitais e clínicas ou unidades básicas de saúde, atuam prestando serviços de saúde, como serviços clínicos e outros serviços. As farmácias, que antes só poderiam fazer atividades de comercialização e dispensação de produtos como medicamentos e insumos farmacêuticos e correlatos, agora, a partir desta lei, elas passam também a exercer atividades como as atividades clínicas. Para isso, é necessário que esses estabelecimentos contenham uma gama de atividades e de requisitos a serem cumpridos tanto pelo responsável legal do estabelecimento, como também pelo responsável técnico. As atribuições clínicas vão desde prescrição de medicamentos, atendimentos farmacoterapêuticos, como aplicações de injeção, aplicação e administração de vacinas e outros serviços que são correlacionados com o cuidado direto ao paciente. Para que as farmácias possam exercer essas atividades, a Lei 13.021 de 2014 estabelece que existam dois tipos de estabelecimentos conhecidos como farmácias. As farmácias com manipulação e as farmácias sem manipulação, que são a que a gente conhece hoje como as drogarias. Nesse sentido, tanto as farmácias como as drogarias podem exercer as atividades clínicas, desde que tenha um farmacêutico para executá-las. Os medicamentos, tanto medicamentos tarjados, como os que são necessários à prescrição, como medicamentos não tarjados, podem ser dispensados ainda nesses estabelecimentos. Porém, há necessidade também que tenha um responsável técnico durante todo o período de funcionamento, tanto para as dispensações de medicamento, como também para as atividades clínicas. Neste caso, quem pode ser o responsável técnico por esse estabelecimento? As farmácias e drogarias. Logicamente, um farmacêutico legalmente habilitado e registrado no Conselho de Classe referente ao estado ao qual aquele estabelecimento está lotado. E, neste sentido, a Lei 13.021 vai falar sobre as responsabilidades deste responsável técnico, como também fala das responsabilidades do representante legal da instituição. A lei traz uma novidade, que antes o farmacêutico era o único que respondia sobre as questões sanitárias daquele estabelecimento. A Lei 13.021 de 2014 estabelece um novo parâmetro, ao qual ela diz que tanto o responsável legal quanto o responsável técnico responde solidariamente pelas atividades exercidas nesse estabelecimento. E o que isso quer dizer? Quando nós falamos de responsabilidades solidárias, isso quer dizer que, num caso eventual de alguma transgressão ou de alguma inadequação que aquele estabelecimento possa se enquadrar, tanto o profissional responsável técnico farmacêutico quanto o responsável legal, o dono daquele estabelecimento, vai responder juntamente às instâncias às quais estiverem sido fiscalizadas. O funcionamento das farmácias, tanto com manipulação quanto sem manipulação, como é o caso das drogarias, vão ter que ser estabelecidos mediante ao que contém a Lei 13.021. Para o seu funcionamento, é necessário que estes estabelecimentos tenham todas as documentações em dia, como a licença e o alvará de funcionamento, o termo de responsabilidade técnica e a autorização de funcionamento. Caso esse estabelecimento também tenha a prática de manipulação, é necessário também que se tenha a autorização de funcionamento especial, que é expedida pela Vigilância Sanitária Local. Uma outra coisa que é interessante nós tratarmos referente à Lei 13.021 é quanto às atividades a serem exercidas dentro do estabelecimento farmacêutico. Todas as atividades técnicas são de responsabilidade tanto para a execução quanto para a supervisão do seu responsável técnico,
que é o caso profissional farmacêutico. Nisso, é preciso ter como um parâmetro que já foi estabelecido em outras regulamentações, um manual de boas práticas de funcionamento. Nesse caso, o estabelecimento tendo todos os seus alvarás, as suas licenças de funcionamento, a responsabilidade técnica registrada no Conselho Regional, ao qual representa o estado em que está inserido o estabelecimento, a farmácia ela pode exercer atividades de dispensação, aquisição, armazenamento, orientação sobre medicamentos, além de outras atividades, como a aferição dos parâmetros fisiológicos e bioquímicos, bem como a administração de medicamentos e vacina, e também perfuração de lóbulo auricular e outras atividades consideradas atividades clínicas, como consulta farmacêutica, segmento farmacoterapêutico e demais serviços clínicos. O que a gente pode tirar, então, de conclusão desta legislação? A legislação ela transforma o que antes era apenas um estabelecimento comercial de medicamentos, que eram as farmácias e drogarias anteriormente, para estabelecimentos de saúde. Isso faz com que todas as atividades que são executadas dentro desses estabelecimentos tenham como foco principal não mais a venda e a distribuição de medicamentos, mas também o cuidado e o foco centrado nos indivíduos, no paciente. Desta forma, estes serviços realizados nas farmácias e drogarias tendem à promoção, recuperação e tratamento das necessidades de saúde, tanto individual como coletivo, da sociedade. E assim, os profissionais que ali trabalham têm que ter sempre em mente que eles estão mediante a uma necessidade de saúde, tanto de um cidadão quanto de uma coletividade, e nesta forma é necessário que seja avaliado quais são essas necessidades para que os serviços farmacêuticos possam ser prestados de forma a garantir tanto a segurança como a efetividade, o uso racional do medicamento.